Será que eu posso? Pode o quê? Praticar o aborto. Será que o aborto tem uma aceitação de Deus? O que será que a palavra de Deus fala sobre isso? Será que ela fala sobre isso? Neste vídeo, nós vamos responder isso e muito mais. Mas enquanto isso, roda a vinheta, Brunão. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal. E olha só, se você gostar do vídeo, curte, compartilha, fala com a gente. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Spotify. Tema delicado esse, hein? Aborto. Mas vamos lá, vamos enfrentá-lo. Temos que seguir adiante, não é? Com a vinda do homem, ou melhor, depois do pecado de Adão, inúmeras filosofias, doutrinas, formas de entendimento vieram. Aí, cada um queria entender a vontade de Deus e cada um entendeu de um jeito. Então surgiram inúmeras teses sobre todos os assuntos. Nós podemos aqui identificar pelo menos 4 doutrinas que nos chamam mais a atenção: antinomismo, situacionismo, generalismo e o absolutismo. E nesse último, nós ainda temos uma subdivisão. Olha só, o antinomismo, por exemplo, é uma vertente ou uma doutrina onde não existem questões absolutas. Ele é relativo. Tudo depende. Nele não há um padrão moral e muito perigosamente caminham aqueles que seguem por esta doutrina. Eles entendem então que você pode caminhar segundo a sua fé, pura e simplesmente, nada mais e nada além, podendo inclusive afrontar, dependendo da situação, algumas normas de Deus. A segunda, que seria o situacionismo, é uma doutrina que fica entre o absolutismo e o antinomismo. É um meio termo. Para essa doutrina, existe apenas uma regra absoluta, que é o amor. E nele, você pode praticar certos atos se for em virtude do amor. Como, por exemplo, você pode praticar o adultério patriótico, o assassinato por misericórdia e outras questões que vão afrontar, de certa forma, a palavra de Deus, mas tudo em nome do amor. Uma doutrina também que, particularmente, nós discordamos. E não aceitamos porque, embora ela venha a ser formal, é uma doutrina vazia. A terceira, que é a do generalismo, ela possui a aceitação de leis éticas universais, porém sem obrigatoriedade. Ela é aceita pelos hedonistas, aqueles que entendem que o prazer do homem deve ser alcançado de qualquer forma. Existe uma subdivisão aqui, ela é quantitativa ou qualitativa, ou seja, ou pela qualidade do prazer ou pela quantidade do prazer, mas eu tenho que alcançar o prazer. Enfim, teorias até aqui que, com todo respeito, nós discordamos. E por último, o absolutismo. O absolutismo se subdivide em 3 categorias. O primeiro, que é o não graduado. Nele, que é defendido pelos anabatistas, nós temos a vinculação de que sim, existem leis morais, e a configuração da base das leis morais é o caráter e a moralidade de Deus. Por conta deste critério de entendimento, eles acham e eles entendem que uma lei moral de Deus, ela não pode conflitar com outra lei moral. Seria impraticável, então, eu ter um conflito de 2 situações. E o que machuca essa teoria na nossa interpretação? Vamos lá. Mentir. Mentir é pecado. Por eles, então, eu não poderia nunca mentir. Tem um conflito, porque Deus autorizou as parteiras a mentir. Deus autorizou Raabe a mentir. Então nós teríamos aqui um conflito que, por eles, por este entendimento, isso não seria aceito. O segundo, ou a segunda linha, é do absolutismo conflitante. Nela, e ela é defendida pelos luteranos, nós temos que, inegavelmente, os conflitos vão existir. Nós teremos, então, o conflito entre normas. Porém, este conflito vai, inegavelmente, quebrar a lei de Deus, quer seja por um lado, quer seja pelo outro. E,
por esta tese de entendimento, o homem seria o culpado, quer ele escolhesse uma ou outra vertente. Esta situação, então, ela acaba acarretando o direcionamento de que o homem deveria escolher qual é o mal menor. Bom, mentindo vai ser menor do que não mentir? O mal menor ele escolhe, porém ele pagaria pelo erro. E o último seria o absolutismo graduado, do qual eu faço parte. Nela nós temos também os conflitos. Nela nós temos leis morais maiores e leis morais menores. E nestes conflitos, inegavelmente, o homem vai optar por uma ou por outra situação. Porém aqui, o que eles entendem é que pelo mal inevitável, o homem não paga. Vou te dar um exemplo. Deus determinou que Abraão matasse Isaque. Porém ele não matou. Mas se matasse Isaque, Abraão responderia por isso? Não, não responderia. Portanto, aqui e nesta tese de aceitação, nós temos os conflitos, porém os conflitos, quando guardados pelas leis maiores, eles são aceitáveis. Dentro desta característica, nós temos alguns princípios absolutos aqui. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. É Deus em primeiro plano. O segundo, obedecer a Deus acima do governo. E o terceiro e último, a misericórdia acima da verdade. São absolutos, então, que direcionam esta última doutrina ou este último direcionamento, do qual nós somos os adeptos. Agora, olha só, com relação ao aborto, nós temos, então, algumas identificações sobre a ética para poder identificar se sim ou se não. Quais são os fatores, então, que eu vou ter que identificar para praticar o aborto ou não? O primeiro, acho que o mais forte sempre tem razão. Então, aquilo que for mais forte dentro das minhas concepções, eu vou praticar e tá tudo bem. O segundo, eu acho que o homem deve ser o centro da minha atenção. Então, tudo que beneficiar o homem, eu farei. O terceiro, o meu bem-estar é o que prevalece. Se quero, faço e tá tudo bem. E o último, a lei moral de Deus é o que me direciona. Uma dessas alternativas eu terei que ter na minha mente para praticar qualquer coisa. E ela vai justificar os meus atos. Agora, qual delas Deus aceita? Isto nós vamos ver no próximo vídeo. E olha só, se você quiser saber mais sobre essas doutrinas, essas teses, essas subdivisões, lembra, Faculdade Teológica Becar. Lá nós temos um direcionamento correto sobre a palavra de Deus. Buscamos a excelência no entendimento. Se errarmos, pedimos a tua exortação em amor. Caso contrário, vamos caminhar juntos para entender mais a vontade do Pai. E olha só, não poderia terminar sem antes falar. Não perde a continuidade deste vídeo, hein? Lá nós vamos entender o que Deus pensa sobre o aborto. Até já.